Olá pessoal, graça e paz, boa noite. Alegria muito grande estar aqui na igreja, passando essa live para você e nesse nosso dia muito especial, que é o dia de células. Quarta-feira é o dia que nossas células se reúnem e tomara que nós possamos brevemente voltarmos para estarmos juntos nas nossas casas como igreja, né? Porque sei que cada um está aí com a sua família, mas não estão com os membros das células. Então eu espero que brevemente a gente possa voltar também aos cultos aqui da igreja, os cultos de domingo, especialmente, onde a igreja sempre está presente, né? Uma bênção, uma alegria muito grande rever os irmãos. Então, um grande abraço a todos, estamos assim sentidos de não poder estar com os irmãos mais de perto, né? Porque a nossa vida agora é mais isolada, tem que ser isolada, e não existem assim maiores previsões sobre como é que vai ser daqui para frente, como será daqui para frente, mas estamos certos que Deus está no controle de tudo e no momento oportuno voltaremos para estar aqui na igreja. Antes da palavra, eu quero dizer para você o seguinte: eu ministrei uma live na segunda-feira passada agora e foi mais voltado assim para um estudo bíblico e houve uma repercussão muito boa sobre aquilo que foi a ministração do assunto. O assunto que eu ministrei foi porque os judeus rejeitaram o Messias, no caso Jesus. E eu gostaria de continuar, seja agora na próxima sexta-feira à noite, e nessa sexta-feira à noite agora eu faço uma outra live também, vou fazer da minha casa. E caso você queira, tanto na sexta-feira como na segunda, que seria o dia do nosso estudo propriamente dito, passar para mim algum tipo de tema que você gostaria de aprender, algum tipo de tema que você gostaria de se aproximar, de ter mais conhecimento, eu queria que você mandasse um e-mail para mim. E através do e-mail eu vou estar respondendo para você sobre o dia ou a ocasião que a gente vai estar se debruçando sobre aquele assunto. Porque talvez um assunto que você mande para mim, eu tenha já de pronto uma palavra a ser colocada. Agora, se for um assunto que demanda um estudo mais aprofundado ou mais prolongado, a gente vai também estudar e depois eu passarei para você numa ocasião subsequente. Mas eu quero que você anote aí o meu e-mail, né? Meu e-mail é dr.carlosramiro@gmail.com. dr.carlosramiro, tudo junto, @gmail.com. Você pode passar o seu e-mail, porque sexta-feira agora eu já quero colocar um outro assunto, a partir das 20 horas, para que você possa ser muito abençoado por Deus quanto ao ensino da palavra, porque o ensino, ele nos liberta. Quando você tem esclarecimento sobre as coisas de Deus, você é tocado, você é tomado, você é abençoado e a sua vida é transformada, evidentemente. A palavra de Deus nos transforma e nos faz pessoas a cada dia mais apaixonadas, né? que amam o Senhor de todo o coração. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então isso acrescenta muito a nossa fé. Como existem muitos temas, muitos artigos que a gente pode passar para a igreja, eu gostaria que você mandasse qual seria o da sua preferência para que ali eu pudesse estar estudando de maneira antecipada, é claro, né? E depois passando para você aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente entende como sendo bastante coerente, especialmente com a palavra, né? Fundamentado ou fundamentada na palavra, e assim nós estaremos, acredito eu, acrescentando muito, mas muito mesmo, na sua vida, quanto à questão do ensino do Senhor. Bom, o tema hoje, irmãos, que eu quero passar para vocês sobre as nossas células, é o seguinte, eu iria conceituá-lo como dizendo da seguinte forma, né? A restauração que Deus trouxe ao coração de um comandante. A restauração que Deus trouxe ao coração ou à pessoa de um comandante. O que nós temos no livro de 2 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. O que se destaca na história de Naamã é a restauração e a transformação que Deus fez na vida dele. E nós sabemos aqui pelo texto que vamos ler, nós vamos agora
já descer um pouquinho mais aqui os olhos, né, e aproximar mais um pouquinho da palavra, que ele era um homem muito especial dentro do povo do qual ele era comandante. Um homem de guerra, um homem preparado, um homem famoso, e Deus transformou a vida desse comandante. Muitos asseveram, né, que ele foi um general, talvez do ponto de vista mais assim, de um coloquial, de uma situação mais de dia a dia, mas ele não foi general, ele era comandante de guerra e talvez, no máximo, uma graduação de capitão. Mas não quer dizer que ele não seja, ou não tenha sido, um homem muito importante, muito bem preparado para a guerra. Então diz assim o livro de 2 Reis, capítulo 5, contando então a transformação e a restauração que Deus fez na vida de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esse profeta se trata de Eliseu, né? E a menina fala, ele restauraria aqui o nosso comandante Naamã da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes estivais. Para você ter uma ideia do que é isso aqui, só de prata foi em torno de 350 quilos de prata, mais ou menos. E de ouro, algo em torno, aproximadamente 72 quilos de ouro, fora a contagem aqui das roupas, né? Então deu um dinheiro muito forte, porque esse era o costume daquela época, as pessoas levavam ouro, prata, levavam ferro, levavam bronze, levavam roupas, levavam presentes, isso era o costume daquela época. Isso não era uma questão assim de fazer uma média, assim de ganhar simpatia de uma pessoa, do ponto de vista de querer enganar alguém. Não, isso era costume daquela época, era normal, isso não foi feito com a intenção de bajular ninguém, isso era um costume daquela época. Passando aqui já para o verso de número 9, está escrito assim, veio pois Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E foi-se, e voltou-se e ficou muito indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais a que apenas te disse isso, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Somente até aqui, eu terminei aqui no versículo de número 14. Então, o tema fala sobre a restauração do comandante em chefe, a restauração daquele capitão, daquele homem, tão forte nas batalhas, né? A Bíblia fala aqui no início que ele foi abençoado por Deus, porque através da ação do Senhor, houve uma guerra contra a Síria, ele foi vitorioso. Isso quer dizer o seguinte, o Senhor abençoa qualquer nação, muito embora ele não fosse um judeu, ele fosse da Síria, mas ele era uma pessoa que alcançou a graça e a misericórdia do Senhor, que o Senhor é bom, né, meus irmãos? O Senhor é maravilhoso, é glorioso. Então, fica esse registro aqui logo de início, né? Porque Deus olha para o judeu, Deus olha para o brasileiro, Deus olha para o chinês, Deus olha para o tailandês, Deus olha para todas as pessoas.
porque Deus ama o mundo dessa maneira tão grande, tão especial. Deus quer salvar o mundo inteiro, Deus quer abençoar o mundo inteiro, claro, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui como sendo pontos importantes para a nossa vida espiritual? O que nós vemos aqui que são pontos importantes que a gente observa sobre a posição de Naamã? Naamã, ele tinha uma moça que trabalhava dentro da sua casa, né? Essa moça era israelense, ela era judia, e ela conhecia muito o ministério do profeta Eliseu. E quando ela vê dentro de casa, todos os dias, aquele homem com essa situação tão difícil com relação à sua doença, os melhores estudiosos entendem que essa lepra que Naamã tinha era uma lepra na pele, porque ele estava entre as pessoas. A desconsiderar também de que ele não era um judeu, né, e pode muito bem, ou poderia muito bem uma pessoa da Síria estar com lepra, uma lepra complicada e entre as pessoas, porque o mandamento era um mandamento judaico. De qualquer forma, o entendimento mais aproximado do ideal é que ele de fato tinha uma doença muito forte na pele, mas ela estava se espalhando para o corpo de uma maneira muito rápida. Ela estava tendo uma progressão muito rápida, a doença da lepra. Então, normalmente, uma pessoa dessa, mesmo que ela não ficasse isolada, ela ficaria adoentada de todas as formas, ficaria cansada, perderia as forças, etc, etc, etc. Então, a situação dele era uma situação irreversível. Se foi na pele ou não, ou se foi na pele com progressão, que é o mais ideal quanto à construção aqui do entendimento, havia o quê? Um caminhar apressado para que ele pudesse, em poucos dias, estar completamente leproso. Porque a praga da lepra sempre foi assim, ela é rápida, ela vai destruindo a pessoa assim, de maneira muito rápida, e especialmente pegando os órgãos externos da pessoa e destruindo totalmente. Então, esse é o sentido mais aproximado. Então ela via a dificuldade daquele homem, ela via a situação dolorosa que ele passava, ela via a situação de que ele colocava a armadura, evidentemente, para ir para as suas guerras, para encontrar com as pessoas, planejar estratégias do combate, etc. Então, quando ele estava em casa, ela via exatamente como que era aquele homem, aquele seu patrão, não é? Um homem que tinha uma dor muito grande na sua vida, um homem famoso, um homem especial, um homem visto pelos demais como sendo uma pessoa de referência, mas ele tinha lepra. Claro que do ponto de vista espiritual, a lepra aponta para o pecado, não é? Então uma pessoa leprosa, espiritualmente falando, aponta para o pecado. Então, meus irmãos, do ponto de vista aqui, o que nós vemos com relação à pessoa de Naamã? Não importa se a pessoa é famosa ou não, não importa se a pessoa guerreia bem ou não, não importa se a pessoa ela tem troféus ou não, porque a gente vê que todo homem é pecador, todo homem comete erros, todo homem tem as suas imperfeições, todo homem transgride ou transgrediu. A Bíblia fala que o homem não consegue dominar o pecado, isso é inerente da pessoa dele. E ele peca e faz isso de maneira natural. O homem não precisa de fazer uma faculdade do pecado, uma escola do pecado, ou ir para algum lugar especializado para entender o que é pecado. Não, ele já nasce pecando, ele já começa a pecar. E a Bíblia fala que todo pecado distancia a pessoa de Deus. Porque Deus, que é santo, não pode conviver com o pecado. O que Deus fez então? Mandou Jesus, seu Filho precioso, para morrer numa cruz e nos salvar dos nossos pecados. E também nos libertar do poder do pecado contra nós. E ainda mais, nos livrar da presença do pecado. Tudo isso faz parte da obra da cruz. Mas o primeiro princípio que nós vemos aqui, irmãos, que é o seguinte: todos nós temos áreas escondidas a respeito das quais Deus quer restaurar. Todos nós temos áreas escondidas que somente Deus sabe. Quando eu trabalho aqui na igreja, especialmente com libertação, nós usamos sempre um questionário e em cima desse questionário a gente vai fazendo uma análise, algumas perguntas para a pessoa e, claro, dentro de um ambiente bem sigiloso, né, bem discreto, a gente sempre faz a libertação com muito respeito à pessoa que está ali fazendo esse trabalho conosco, né? Ele quer realmente a libertação, mas nós temos que saber como que foi a vida dele ou como que é a vida dele.
Aí ele responde um questionário. Mas além do questionário, a gente começa a perguntar e vem mais coisas. São as áreas escondidas, são as áreas que ninguém vê, claro, do ponto de vista humano. São as áreas que você não quer tocar, são as áreas que você não quer falar, mas elas ficam lá, montadas, estabelecidas há anos, e aquilo vai fazendo com que você seja uma pessoa machucada, uma pessoa doente, uma pessoa com problemas de relacionamento, uma pessoa que não passa para fora toda a sua integralidade, quem você é, porque existem medos, recalques, de que caso uma pessoa venha saber quem realmente nós somos, a gente passe vergonha, a gente passe constrangimentos, pois Naamã também tinha uma vida escondida, não era escondido do ponto de vista de querer não apenas passar por vergonha, é escondido de que ele seria visto, não como aquele capitão, não como aquele comandante em chefe, seria visto como uma pessoa a ser desprezada. Esse é o nosso grande problema, quando colocamos os nossos pontos escondidos para as pessoas, entendemos que essas pessoas vão desprezar a gente. Então, meu amado irmão, deixa Deus trabalhar no seu coração. Tudo aquilo que foi escondido de você, mesmo que você não conte para ninguém, mas vá agora para um quarto, vá agora para um lugar mais tranquilo, mais reservado, diga: Senhor, todas as áreas escondidas da minha vida, esse caminhão de pecado que eu tenho, esse quarto escondido cheio aqui de coisas podres, Senhor, eu quero que o Senhor tire do meu coração. Eu quero que o Senhor agora remova do meu coração. Passa o sangue do Cordeiro no meu coração e tira agora. Sabe por quê, meu irmão? Porque o pecado vai continuar aí como lepra. Vai continuar aí te afligindo, porque o pecado aflige as pessoas. O pecado corrói as pessoas. O pecado destrói as pessoas. Às vezes você não quer contar para alguém, às vezes você não quer se expor, claro, né? Ninguém gosta de expor os podres, ninguém gosta de expor as debilidades, porque temos medo de sermos depois rejeitados pelos outros. Ah, eu pensava que fulano era isso, estou vendo que não é nada disso. Eu pensava, não é nada disso. Então a gente tem medo depois que as pessoas nos rejeitem e não nos recebam mais como irmãos e como amigos. Então fica aquela coisa escondida. Naamã também tinha a sua lepra escondida. Quando ele chegava diante lá da sua guarnição, né? Chegava diante lá dos seus comandados, né? Ninguém via assim aparentemente a lepra nele. Ele escondia ou se escondia de tudo isso. Mas chegou uma hora que não teve mais como se esconder. Certamente a coisa estava progredindo, ele já não ia mais para algumas reuniões, ele também não ia mais para alguns lugares, ele não ia mais para alguns eventos, e quando fosse, né, ia debaixo talvez ali de um aparato de segurança ou de cobertura, para que ninguém pudesse ver a lepra dele que estava escondida. Aí eu pergunto para você, o que é que está escondido no seu coração? Pega isso agora e mostre para o Senhor. Claro que Ele já vê tudo isso e sabe de tudo isso. Mas você tem que colocar isso para fora, dizendo: Senhor, não quero mais essa vida de pecado. Não quero mais essa vida de erro. Não quero mais essa vida de derrota. Porque, irmão, toda pessoa que vive nesse flagelo, nessa aflição, é uma pessoa derrotada. Uma pessoa que não anda, não caminha, não avança. Ele não crê. Está sempre debaixo de uma palavra de dúvida. A lepra, o pecado, traz dúvida para você sobre Deus. E a primeira coisa que você percebe numa pessoa que está em dúvida, que ele encontra os sócios, os associados, os amigos, os companheiros, que têm a mesma dúvida que ele tem. Ele não projeta nenhum tipo de vitória na frente, que anda em dúvida sobre Deus, anda em dúvida se Deus o ama verdadeiramente, anda em dúvida se ele pode ir na casa do Senhor e ser abençoado. Dúvida, dúvida e dúvida, associado aos seus companheiros em derredor, que pensam da mesma forma. Então, meu amado irmão, receba agora essa palavra no seu coração. Isso não vai levar você somente ao descaminho. Que a primeira coisa que você vai perceber quanto ao benefício da dúvida, se é que existe benefício nisso, né, quanto a você andar em dúvida, é que você vai conhecer a palavra do silêncio. Você vai morar no deserto. Ainda que cheio de gente ao seu redor, mas você vai morar no deserto, porque a dúvida leva você ao silêncio. Você não tem como falar com ninguém, porque a dúvida é o seguinte: a dúvida não é questão de você desconfiar,
A dúvida é questão de você ter cautela. Por que as pessoas têm dúvida? Porque se acautelam com relação a alguma coisa. Então, vá que eu acredito e chega lá, não é. Vá que eu acredito nisso e chega lá, não é. Então, as pessoas ficam acauteladas. Só que tem um detalhe. Quando você está falando a respeito de Deus, há um Deus que um dia te achou. A Bíblia fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Então, não tem como você ter dúvidas com relação à pessoa de Deus. Jesus falou, lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias. Então, você não precisa de maneira alguma de ficar com medo, de se acautelar, de sofrer decepção, usando o benefício da dúvida, se é que ela é um benefício. Lance a sua vida nas mãos de Deus. Você conhece alguém que um dia confiou em Deus e que foi depois jogado na sarjeta? Você conhece alguém que um dia amou a Deus e depois ficou com depressão, derrotado e jogado lá para os cantos? Claro que você não conhece ninguém assim. O importante é você ter uma palavra de fé no seu coração. Segundo ponto que nós vemos aqui, irmãos, é que você não deve ficar indignado com a forma pela qual Deus usa o seu método de trabalho. Ou seja, não fique indignado como que Deus trabalha na sua forma. Você pode observar que na ocasião em que Naamã recebeu do profeta Eliseu uma palavra, olha, você tem que mergulhar 7 vezes no Jordão, ele se indignou. Assim, na palavra mais aproximada do texto real, ele ficou muito bravo com o profeta. Ele ficou embravecido. Que história é essa de mergulhar 7 vezes? E por que no Jordão? Meu amado irmão, não fique indignado, não fique bravo com a forma pela qual Deus trabalha no seu coração. Por quê, meu irmão? Porque o socorro de Deus é certo quando vem a sua necessidade. O socorro de Deus é certo quando vem a sua necessidade. Deus trabalha como Ele o quer. Deus trabalha em função da sua soberania. Deus trabalha em função do seu coração, do seu caráter. Irmãos, quando falamos sobre soberania de Deus, eu quero passar para você o seguinte conceito. Por que, irmãos, soberania? Porque o campo mais seguro que você pode estar é no campo da soberania de Deus. O campo mais seguro que você pode estar ali é protegido, o campo da soberania de Deus. Porque Deus sabe o que faz. Eu não sei o dia de amanhã. Também você não sabe. Agora, Deus sabe. Então, Ele sabe o que faz. Então, tudo aquilo que foi fruto na sua vida de tristeza, você fala, por que Deus não fez isso? Não fez aquilo? Ora, podia ser assim. Não fique bravo com Deus. Não fique indignado por Deus. Por quê? Porque Deus sabe cada uma das suas necessidades. E o campo mais seguro que você tem é o campo da soberania de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ver que Jó confiou na soberania de Deus e não foi fácil a vida que ele levou. Você pode ver que o apóstolo Paulo confiou na soberania de Deus, também não teve a vida fácil. E certos acontecimentos que vêm sobre nós, meus irmãos, faz parte do que? Da ação da soberania de Deus sobre nós. Mas Ele sabe como trabalhar em nós, porque Ele conhece cada uma das nossas necessidades. A minha pode ser diferente da sua e vice-versa, mas Ele é um Deus soberano. Muitas pessoas pensam assim, nossa, mas como que Deus às vezes permite ou permitiu que algo ruim acontecesse comigo? Vou tentar passar para você aqui uma pequena explicação. Vamos supor que você fosse Deus por um dia. Você fosse Deus por um dia. Deus permitisse que você fosse Deus por um dia. Você fala, não, tudo bem, durante o dia 20 agora, de maio, Deus me deu aqui um lugar, um espaço, e durante 24 horas por dia eu vou ser Deus sobre toda a face da terra e sobre o universo. Você seria capaz de ser Deus por um dia? Claro que não. Por quê? A primeira coisa que você iria fazer como Deus, sabe o que é? É destruir os seus inimigos. A primeira coisa que você iria fazer. Ou a segunda coisa seria acudir às suas necessidades. O que eu preciso agora? Aí você traria para você as coisas. Então você iria fazer 2 coisas erradas. Destruir os seus inimigos e acudir às suas necessidades sem falar das outras. Isso faz parte de quê? De alguém que não conhece a soberania. Porque Deus não precisa de destruir ninguém. E Ele também não tem necessidade nenhuma, mas você tem.
Então, Ele é o Deus que faz com que Ele trabalhe em cima das nossas necessidades, mesmo que você não seja Deus nem por um dia. Mesmo se você fosse Deus por um dia, você ficaria do mesmo jeito, em cima de situações para resolver as suas necessidades. Mas o Salmo 37 fala o seguinte: descanse no Senhor e espera nele. Descanse no Senhor e espera nele. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Espera e descanse no Senhor, porque Ele sabe que nós temos necessidades e jamais seríamos pessoas na sua possibilidade de sermos Deus sequer por uma hora ou duas. Somente Ele, que é soberano, que é o Senhor, que conhece todas as coisas. Se todas as estrelas do universo tivessem nome, Deus saberia o nome de cada uma. Deus conhece cada grão de areia. Então, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Meu amado irmão, não fique bravo como Deus, o modo como Deus trabalha. Não fique indignado. Não seja como Naamã. Se é alguém que não pensa, que não usa a cabeça para pensar. Porque amanhã ou depois Ele trará para você uma resposta. Porque o nosso Deus glorioso é um Deus de resposta. Ele responde às nossas orações. Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Sem que a gente manifeste ou fale sobre ela, Ele já conhece. Então, meu irmão, descanse em Deus. Tenha um coração reto no Senhor. Não duvide da capacidade de Deus. Você viu lá a questão de Tomé? Tomé, e fala assim: se eu não ver, eu não vou crer. Esse é o modo pelo qual as pessoas, de alguma forma, entendem: não confio em Deus. Não acredito em Deus. Pode até acreditar na natureza que Deus criou, no poder de Deus, mas não acredita na pessoa de Deus. Porque quando você acredita em Deus, você espera com alegria, com paciência. A Bíblia fala que mesmo os animais têm onde dormir, os animais têm os seus alimentos. Jesus falou a respeito das flores, das plantas, né? E diz que nem Salomão, que foi um homem sábio, um homem muito próspero, em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então Deus, o Senhor Jesus conhece você. Entrega hoje esse seu problema para o Senhor. Não fica carregando esse saquinho de maldição nas suas costas. Entrega hoje o seu caminho ao Senhor, descansa nele. Vá dormir tranquilo hoje, vá dormir descansado, abençoado, porque amanhã a misericórdia do Senhor vai se renovar mais uma vez sobre a sua vida. Amém? Terceiro ponto que eu quero te passar, meu irmão. A posição de Naamã, a posição social de Naamã, não pôde fazer nada por ele naquele momento. A posição de Naamã não pôde fazer nada por ele naquele momento. Você pode ver que quando ele foi receber o seu milagre, ele foi na casa de Eliseu. Aí ele falou assim: eu imaginava aqui que você chegaria diante de mim, levantaria as mãos, iria fazer uma oração, ia vir fogo do céu, tal, e Deus então iria me curar. Porque ele se achava uma pessoa importante, era assim que ele era recebido pelos outros parecidos com ele, né, os outros demais que o acompanhavam, né? Então ele tinha uma maneira de pensar, Naamã, confiado na sua posição social, confiado no seu orgulho, confiado na sua fama. Ele era muito famoso na Síria, muito respeitado, não é? Então, para Deus fazer um milagre, Deus faz não em função da posição social, mas em função da posição da fé do coração de uma pessoa. O que resolve o milagre é a fé. O que traz o milagre é a fé, não é a posição social. Não importa se a pessoa é cientista, não importa se a pessoa é um grande professor, não importa se a pessoa é um grande médico, tudo isso é muito bom, mas a posição social não importa. Deus vê o coração, meu irmão. Deus vê a sua atitude do coração, não é a atitude da sua posição social. Deus não fica impressionado com a posição social. Deus não fica impressionado com a fama de alguém. Deus ouve a oração daquele coração ali que está ardendo diante de Deus, falando: Senhor, cura a minha lepra, cura o meu pecado, me dá o meu milagre, quero o meu milagre, recebo por fé o meu milagre. Tudo isso, meu amado irmão, é pela fé. Então, a posição social de uma pessoa não quer dizer que ela vai ser ouvida por Deus.
O que vale é a posição da fé. O que vale é a posição do crer. O que vale é a posição de receber. Jesus, quando abençoava as pessoas, o Senhor é tão precioso, tão grandioso, Ele curava e falava assim, vai e a tua fé te salvou, vai que a tua fé te salvou. Então naquele momento a pessoa recebia grandes bênçãos, além da cura, recebia salvação. Salvação, inclusive livramento daquela doença, que certamente nunca mais iria acontecer. Porque quando o Senhor cura mesmo. E cura, meu irmão, de graça. Igreja que cobra ou que faz algum tipo de esquema para cobrar milagre, essa igreja vai responder um dia diante de Deus. O milagre vem da parte do Senhor. Igreja não se cobra na igreja para fazer milagres, é claro. Quem somos nós para ficar cobrando aquilo que vem de Deus? Então receba em fé essa palavra, não importa quem você é, nem a sua posição social ou financeira. Deus sabe da sua situação, do seu problema, da sua lepra, da sua doença, e Ele vai te curar em nome de Jesus nesta noite. Quarto lugar, meus irmãos, você pode ver então que Deus, através do profeta, manda que Naamã, ele vá mergulhar no Jordão 7 vezes. Vamos agora, irmãos, analisar com um pouco mais de carinho por que é mandado ao capitão Naamã que ele mergulhe no Jordão 7 vezes. É bom destacar, irmãos, que os rios aqui mencionados pelo Naamã são rios maravilhosos, Abana e Farfar, rios de Damasco. Esses rios, eles eram lindíssimos, eles eram claríssimos, não havia assim tanta mistura, dentro das suas águas, assim, daquela terra, como a gente vê muito aqui no nosso estado de Goiás, os rios são as águas não são límpidas, assim, na sua maioria, porque tem muita terra, tem muito barro. Então, o Jordão tinha muita terra. Agora, Abana e Farfar, não, eram rios límpidos, cristalinos. Por que não pode ser aqui? Por que tem que ser lá no Jordão? E por que tem que ser 7 vezes? Primeiramente, meus irmãos, é importante nós entendermos o seguinte: o Senhor jamais será manipulado pelo homem. O homem não pode manipular Deus. Jamais Deus será manipulado pelo homem. Então, por mais que a pessoa queira, quando recebe uma palavra de Deus, facilitar ali o que foi demandado, pior para ele. Se Deus mandou você, por exemplo, fazer uma vigília durante 7 semanas, faça a vigília de 7 semanas. Se foi para jejuar sem o arroz, sem a carne, sem o feijão, faça como Deus mandou. Faça como Deus determinou. Porque o homem jamais vai manipular a Deus. Deus trabalha em cima da sua soberania e do seu poder. Ele não vai ficar se sujeitando ao homem. Deus é Deus. Deus é o Senhor. Nós somos apenas aquelas criaturas que um dia Ele nos salvou pela sua misericórdia e graça. Não sabemos nem se vamos respirar amanhã ou depois da manhã. Tomara que nós vivamos aí, como eu costumo falar aqui na igreja, uns 110, 120, 130 anos. Tomara que Deus nos abençoe e possamos chegar a essa idade aí. Mas sabe de uma coisa, meu amado irmão? Deus não é manipulado por ninguém. Temos que estar sempre diante da sua face, diante da sua glória, diante do seu poder, com o nosso coração aquietado, com o nosso coração sempre cheio de esperança, com o nosso coração sempre cheio de alegria, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Está vendo a situação aí do coronavírus, Um vermezinho, um vírus que é facilmente liquidado por água e sabão ou álcool. Ele tem uma expectativa de vida no ar muito breve, na pessoa não, na pessoa em torno de 14 dias, quando ele instala. 14 dias, quando ele instala. Mas no ar, ele demora em torno de 2 horas, 3, 4 horas no máximo. Então as pessoas são infectadas nesse horário e aproximadamente que ele fica no ar, depois o próprio ar vai dissipando ele e vai acabando com ele. Mas quando ele entra no pulmão de uma pessoa, como o vírus que ele começa a comer a célula benéfica do pulmão. Aí aquela guerra que você vê das pessoas ficarem infeccionadas no pulmão. Mas é um vírus desse tamanhozinho e facilmente debelado com água, sabão e gel.
Mas esse vírus tem feito os poderosos se curvarem. Esse vírus tem feito exércitos se curvarem. Esse vírus tem feito os cientistas da NASA se curvarem. Os cientistas têm colocado Nova York na sua cidade, uma cidade tão bonita e bela como aquela, movimento de dia, de noite, madrugada, cedo, à tarde, à noite. A cidade está parada, como você pode muito bem ver, fora as outras cidades do mundo. Então esse vírus, ele é tão pequeno, mas ele tem feito as pessoas se agacharem, se ajoelharem diante dele. Mas tem uma pessoa que está controlando tudo isso, o nosso Deus, que ele é poderoso. O nosso Deus consegue debelar esse vírus. Por isso nós estamos orando e vamos orar para que Deus possa ter misericórdia de nós. Porque você pode estar certo de uma coisa, isso são os sinais dos tempos, que o mundo nunca mais será o mesmo depois que passar essa pandemia. Nunca será o mesmo. As pessoas vão mudar vários conceitos, vários pré-julgamentos, vários preconceitos. As pessoas vão mudar bastante com relação a isso, você pode ter certeza. Pessoas que nunca quiseram ir na igreja estão ouvindo agora as palavras que estão sendo ministradas. Pessoas que nunca tiveram tempo com a sua família estão tendo agora. Pessoas que nunca tiveram a ideia de ver como que é ruim, às vezes, você ficar ali sem poder se deslocar para A ou para B ou para C, quanto a um ponto que você queira ir. Estão vendo que nós temos limitações. Nós temos imperfeições. Nós somos seres humanos. Mas há um Deus na terra que é soberano. Ainda que o homem encontre a vacina, ainda que o homem encontre a saída para esse vírus, mas certamente outros, infelizmente, virão. E a humanidade não pode perder essa oportunidade agora, de dizer, Senhor, eu quero conhecer o Teu coração, Senhor. Perdoa as minhas falhas, meus pecados, meus erros. Muda a minha história, muda a minha vida. Não deixa mais a lepra ficar consumindo o meu coração, a lepra da incredulidade, a lepra do orgulho, da soberba, da prepotência, a lepra de você achar que você sabe tudo, a lepra de você achar que você é o dono do mundo, a lepra de você achar que você pode pisar nos seus empregados. Você, como patrão, tem patrão que pisa na cabeça do empregado, do pescoço do empregado, humilha as pessoas. Então, chegou a hora de você buscar Deus, não é? Chegou a hora de você se curvar diante da mão do Todo-Poderoso, porque Ele jamais será manipulado pelo homem. Ele continua no seu trono agora, e Ele não perdeu o controle de nada. Segunda coisa, irmãos, importante em relação à fé, é que Deus sempre espera que nós nos apresentemos diante dEle com essa qualidade do nosso coração, qualidade de fé. Por quê? Porque a fé é a parte integrante do milagre. Não existe milagre sem fé. Qualquer milagre que um dia você possa pensar, seja um milagre físico, uma cura interior, aquela cura que cura a sua rejeição, cura o seu passado, o seu trauma por dentro, questão da projeção da sua vida financeira, da sua vida como empresário, a sua vida como um conquistador, a sua vida como alguém que vai se formar, tudo que nós fazemos tem que ser por fé, porque a fé é a parte integrante do milagre. Então, quando você vê ao longo da sua vida, você fala, puxa vida, como que eu não tinha nada, hoje eu tenho tanta coisa, eu era um João ninguém, hoje eu tenho bens, eu tenho família, eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas, tenho amigos que estão comigo. Você conseguiu isso com certeza através da fé. Ainda que a sua fé, você não tenha percebido que ela exista. Tem pessoas, por exemplo, que marcaram um compromisso de aniversário de casamento, digamos assim, dia 10 de novembro desse ano. Mas se ele marcou, porque ele tem fé. Tem pessoas que marcam para ir no médico agora, talvez daqui a 15 dias já marcou a consulta. Então ele marcou fé na consulta. Então nós temos uma fé, às vezes dentro de nós latente, você não percebe. Agora a fé que eu falo, que é a fé do seu milagre, você tem que ter fé para acreditar em Deus, e Deus só vai fazer o milagre através da fé. Então tem que ser 7 vezes e tem que ser no Jordão, como Deus falou. Quase que Naamã perde a bênção. Quase que Naamã volta para casa com a sua lepra. Teve que chegar lá os seus auxiliares, os seus próximos, dizendo, meu pai, essa expressão meu pai quer dizer, né, meu comandante, meu senhor, uma atitude de respeito, porque ele não era pai do pessoal lá não, é mais uma forma respeitosa de falar.
que custa, meu pai? Se ele falasse que era 10 vezes, vai 10 vezes. Se ele falasse que era 1000, vai 1000. É o profeta falando. Então atende a palavra do profeta. Mas quase que ele perde a bênção. E muitas vezes, meu irmão, você perdeu a bênção por falta de fé em Deus. Você confiou no seu taco, você confiou na sua mão, e você está agora aí com a sua cara rachada, porque bateu seu rosto na parede, a cabeça está quebrada, você está eslamuriando pelos cantos. Confiou em você mesmo. Claro que nós temos que ter os nossos planos, né? Nós sonhamos os nossos sonhos, mas se você pedir a Deus que seja o chefe do seu sonho, se você pedir a Deus que seja o comandante do seu sonho, aquele que vai na frente fazer o seu sonho, você vai ver que o milagre vai acontecer. Porque o milagre é parte integrante, a fé é parte integrante do milagre. Não existe milagre sem fé. E se um dia acontecer, você vai falar que não foi o braço do Senhor, foi o seu braço que fez. Aí a sua situação vai ficar pior ainda do que o primeiro estágio. A lepra vai crescer ainda mais. Você vai achar que você que fez a obra e achar que você alcançou. Aí, evidentemente, você vai estar numa rota em direção ao abismo, bastante acelerada. Porque a Bíblia fala, meu irmão, que é um Deus poderoso, que quer agir em nós, na sua soberania, na sua graça, mas com o nosso coração ardendo em fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, deixa eu abrir aqui, Hebreus, capítulo 11, verso 6, como você sabe, a carta aos Hebreus, ela não tem, pelo menos assim dentro dos estudos, um autor, muitos creem que foi o apóstolo Paulo, é a visão mais aproximada, mas essa carta foi escrita para quem? Para aqueles judeus que haviam se convertido. Hoje, os judeus que se convertem são judeus messiânicos. Então, Paulo fala aqui em Hebreus capítulo 11, verso 6, o seguinte, presta bem atenção. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Então, observe que na parte B do versículo fala assim, é necessário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não para aí não, essa é a parte A do versículo. A parte B fala assim, é necessário. Que uma coisa é necessária? Aquilo lá não se abre mão, é necessário. Por exemplo, se uma pessoa está doente, é necessário que ele tome um remédio. Se uma pessoa, por exemplo, vai comprar uma roupa, é necessário que ele pague por essa roupa. Então aquilo faz parte de uma condição. Então é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Como que você vai receber um milagre se você não crê em Deus? Como que você vai ser abençoado, meu querido, se você não crê em Deus? A Bíblia é muito clara, é necessário. Como tem aquela palavra necessário, lá de João capítulo 3. É necessário que você nasça de novo. É necessário para que você entre no reino dos céus, que você nasça da água e do Espírito. Da água é a palavra, e o Espírito é a ação do Espírito Santo. Necessário, não tem uma outra forma. Se você, por exemplo, vai entrar na sua casa e tem a porta e as janelas, você não vai entrar pelas janelas, você vai entrar pela porta. Então é necessário que você entre pela porta da sua casa. Então esse necessário não tem como ser diferente. Se você aqui em Goiânia vai, por exemplo, para Anápolis, é necessário que você pegue a parte norte do mapa e vá para Anápolis e assim por diante. Brasília. Se você for para outra parte, que você acha que não é necessário, você vai sair em São Paulo, vai sair lá na Argentina, lá na Patagônia, lá no sul. Então, meu irmão, é necessário para você ser curado da sua lepra, que você se aproxime de Deus e creia que Ele existe, que Ele está diante de você para te ouvir. Como você está agora na sua casa, no seu sofá, perto da sua cozinha, perto do seu quintal, é necessário que você creia que o Senhor existe, como você está vendo as coisas em seu redor. Então Ele é um Deus presente, Deus maravilhoso, poderoso. Aqui em Romanos também, capítulo 1, verso 17, fala o seguinte, Romanos, capítulo 1, verso 17, diz o seguinte, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse, como está escrito na Escritura do Velho Testamento,
Lá no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Quem que é o justo? É aquela pessoa que foi justificada no sangue do Cordeiro. Justificada em Cristo. Cristo é a nossa justiça. Não existe mais condenação para mim, eu fui justificado. Então, meu irmão, todo aquele que está dentro da justiça de Deus em Cristo, ele se revela no Evangelho de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Isso não é maravilhoso? O justo viverá pela fé. E Naamã, ele teve que contar com a fé dos seus auxiliares, até que bateu na cabeça dele lá um sentido, uma ideia. Ele falou, então tá bom, então eu vou mergulhar 7 vezes e também no Jordão. O que aconteceu? Foi abençoado. E para fechar aqui, meu irmão, para a gente terminar, a gente vê o seguinte, toda pessoa que se considera um general, se considera uma pessoa importante, tem que aprender a se humilhar diante de Deus. O milagre começa aí. Toda pessoa importante, de destaque, porque tem pessoas de destaque na sociedade, isso não é errado. Pessoas que são líderes, pessoas que dominam certas matérias e tudo mais, mas para receber o milagre você tem que se humilhar. Por quê? Porque existe alguém que é Deus, que está acima de todos nós. Deus está acima de tudo e de todos. E também existe alguém que entende mais de guerra do que você, do que Naamã. Existe alguém que entende mais de guerra do que você e do que Naamã. Inclusive as guerras espirituais que nós passamos. Eu estou passando por uma grande guerra, estou passando por uma grande luta. Fique tranquilo, que o Senhor entende de guerra muito mais do que você. Ele, inclusive, quando estava aqui, ele passou por muitas guerras. Guerra de rejeição da sua família, estou falando de Jesus, né? Rejeição da sua família. Ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi pregar o evangelho para o povo judeu. O povo judeu não aceitou. Foi rejeitado pelos seus. Depois ele foi colocado num tronco para receber chibatadas, que era o procedimento pelo qual os romanos traziam o flagelo para os seus condenados. Ele foi cuspido, está escrito na palavra, ele foi cuspido. Pegaram um pedaço de cana, bateram na cabeça dele, fizeram galhofas com ele, zombarias, salve ao rei dos judeus. Ele foi acusado de tais e tais coisas, e a Bíblia fala que ele ficou calado o tempo todo. Por quê? Ele entende de guerra. O Senhor entende de guerra. O diabo achou, queria destruir Jesus lá na cruz, pois o diabo estava caminhando para a sua própria derrota. Foi lá na cruz que ele derrotou o diabo, porque ele entende de guerra. O Senhor entende as estratégias para te dar a vitória. Você não entende, mas ele entende. Então, mesmo que você agora esteja passando pelo pior dos momentos, pelas piores guerras internas ou externas, sabe que Deus não esqueceu de você. Deus vai te abençoar, vai te dar a vitória, porque Ele entende de guerra muito mais do que você. O que você tem que fazer agora é descansar nele, orar, buscar, ser abençoado, não perder de maneira alguma a sua fé no Senhor, que ela seja agora vibrante, robusta, uma fé forte, alegre, porque o Senhor entende de guerra mais do que eu e mais do que você. E lá na frente você vai ver que Ele vai dar a vitória para você. Ele sempre deu a vitória para aquele que crê. E também, irmãos, eu coloquei esse princípio aqui. Por que Deus mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes? Por que não foi 1 ou 2? Porque Deus não tem pressa, é você que tem. Nós sempre estamos com pressa. Oh, meu Deus, me abençoa. Oh, meu Deus, me manda a casa própria. Oh, meu Deus, me manda o carro. Oh, meu Deus, me manda a noiva. Me manda o noivo. E nós começamos, irmãos, com aquela pressa muito grande. Por que, irmãos, nós temos pressa? Porque nós não estamos no controle. Nós não temos o botão do controle. Porque nós temos pressa. Nós queremos tudo de imediato, aquela coisa assim rápida, aquela coisa que vem. Porque nós não temos controle, estamos desesperados. E por que Deus não tem pressa? Por que é 7 vezes? Porque Ele está no controle de todas as coisas. E por que tanta pressa? Por que tanta ansiedade? Quem tem ansiedade, é claro, também perdeu o controle. Porque se você tivesse também um botão de controle de todas as coisas, você seria a pessoa mais egoísta do mundo. Todo mundo iria se espatifar e você iria controlar tudo para você mesmo.
É a mesma ideia que eu falei para você aqui, sendo um Deus por um dia. Você não aguentaria ficar nem 3 horas, que você buscaria tudo para você mesmo, que você tem necessidades. Deus não tem. É por isso que mesmo que você ficasse 24 horas por dia sendo Deus, você seria imperfeito. Continuaria com as mesmas necessidades a serem supridas. Agora, Ele é o Senhor, não precisa de nada. Deus não precisa de nada, Ele tem tudo nas suas mãos. Então não tenha pressa, não fique ansioso, não fique afobado, não fique perdendo noite sem dormir, não fique com dor de cabeça, não fique pensando em coisas ruins o tempo todo, imaginando coisas ruins o tempo todo, nada disso. Nada disso. Não tenha pressa. É 7 vezes o mergulho. Porque o Senhor não tem pressa. O Senhor não tem ansiedade. O Senhor não tem afobações. O Senhor não tem angústia. Então Ele não tem pressa, porque Ele está no controle de todas as coisas. E por que, irmãos, que também foi dado a Ele a ordem de mergulhar 7 vezes? Que foi no 7º mergulho que Ele recebeu a alegria. Foi no 7º mergulho que ele recebeu a verdadeira alegria. No primeiro, ele ficou certamente feliz, mas olhou assim, nada, não mudou nada. No segundo, ele falou assim, segunda vez, e nada. Aí ele foi para o terceiro, lá no quinto, assim, esse negócio vai dar certo, não. Naamã, né? Vai dar certo, não. Já mergulhei 5 vezes aqui, gente. Estou fazendo papel de bobo. Fazendo papel aqui de... Certamente, quando eu sair daqui, vai ser a maior gozação, vou receber na minha vida. Ao invés de ser o comandante Naamã, vai ser o rejeitado Naamã. Ele mergulha 6 vezes, nada. Nada. Está com lepra do mesmo jeito, não é verdade? Muitas vezes é assim. Você ora, não vem, você ora, não vem, mas no 7º mergulho veio a alegria. Por quê, meu irmão? Porque o número 7 aponta para Jesus. Jesus é a alegria do nosso coração. Não adianta você buscar no número 1, no número 2, número 3. Número 1, Maomé, não adianta buscar. Número 2, Buda, não adianta buscar. Número 3, Confúcio, não adianta buscar. Número 4, Hare Krishna, não adianta buscar. Você pode colocar aí, pode colocar, até 400. Enquanto você não encontrar Jesus, o seu problema espiritual não estará resolvido. Porque Ele falou, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem crê em mim, ainda esteja morto, irá viver. Então, por que é o 7º mergulho e no 7º vem a alegria? Porque Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa plenitude. Jesus é aquele que nos dá essa satisfação completa. É no 7º mergulho que vem a alegria. É na pessoa de Jesus que vem a alegria. Você não precisa de fumar, você não precisa de beber, você não precisa de se drogar, maconha, sei o quê, nada disso. Jesus é a minha, a sua alegria. Por que você está buscando alegria no 2º mergulho, no 3º mergulho? Você está do mesmo jeito, não é? Quantas pessoas eu converso que vão aí em locais dizendo-se por Deus, ele entra derrotado, volta derrotado, ele entra triste, volta triste. É o 3º, 4º mergulho. Enquanto você não pedir a Jesus Cristo de Nazaré que entre na sua vida, você vai dar sempre o mergulho antes do número 7. Porque o mergulho realmente que vai fazer um milagre, a alegria, é o mergulho com Cristo. Você mergulhar de cabeça nas águas do Espírito, para você conhecer quem de fato é Deus, um Deus que te ama, precioso, que vai te amar sempre, que te recebe do jeito que você é. Não coloca nenhuma condicional. Você recebe o seu milagre de graça, de graça. A bênção de Deus, irmãos, não pode ser comprada. Ela vem pela sua graça, pela sua misericórdia. É a pessoa de Cristo, o 7º, número 7. Você pode ver isso no candelabro, são 7 lâmpadas. Você pode ver na igreja, né, que ele diz em Apocalipse, são 7 igrejas, 7 espíritos. Assim diz o Senhor a sua igreja, etc, etc, etc. Então, por que você está mergulhando em águas que não são as do Senhor? E você pode ver que cada dia a sua vida é um diário de derrota, de frustração. E você precisa de mais alegria no dia seguinte, não satisfaz. Você nunca está satisfeito. Quando você olha para Deus, parece que Deus está te acusando de alguma coisa e não está. Porque Deus nos olha pela sua graça.
mas parece que você está em dívida com Deus, você não encara Deus, não vem à igreja, não ora, porque você não crê, porque quem não crê não ora, obviamente. Você conhece muito bem a oração de uma pessoa que ora quando crê e quando ora e quando ele não crê. Quem ora, irmãos, quando crê, ele fala da sua situação na hora. Senhor, estou aqui nesta noite para te bem dizer. Ele vai orando sobre a vida que ele tem. Ele não vai orando com palavra bonita e procurando lá vários tipos de enfeites no vocábulo, inefável e tal. Ele já chega direto com Deus. Senhor, eu quero te dizer que eu estou alegre ou que eu estou vibrando na tua presença. Essa é uma pessoa que crê. E é bom você andar ao lado de pessoas que creem. Então, meu amado irmão, que você mergulhe nas águas do Espírito, que é Jesus Cristo. A água viva do Senhor, que é o 7º mergulho. Aí você vê lá o que acontece. Naamã, ele fica tão maravilhado, que ao final ele abandona os deuses pelos quais anteriormente ele confiava, dizendo para Eliseu que somente o Senhor é poderoso. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é glorioso. Que Deus abençoe você, já estamos chegando aqui ao nosso final, que Deus abençoe muito as nossas células. Quero orar agora por você, já terminando a minha ministração. E, meu irmão, sexta-feira, às 20 horas, lá na minha casa, eu vou passar para você, 20 horas não, perdão, 21h30, tá bom, pessoal? 21h30. Sexta-feira agora, eu vou passar para você uma nova palavra, e deixaria com você aí o meu e-mail novamente. Estou vendo muitos irmãos aqui passando, né, que estão me vendo agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver alguém. Odeir Silva, estou vendo agora. Estou vendo a Cleide. Estou vendo quem mais aqui, o Fernando Henrique, Chá do Sudoeste. E agora parou aqui de subir os nomes. Mas que Deus abençoe vocês tremendamente. Edmar também. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Então você vai, Valéria Bueno, também Deus abençoe você. Você vai colocar lá D de dado, R de rua, dr.carlosramiro, tudo junto, @gmail.com. Se você tiver uma sugestão, a Deus também entrou aí agora. Se você tiver uma sugestão de uma mensagem, eu gostaria muito que você me passasse já para sexta-feira agora. Senão eu vou procurar também alguma coisa que eu acho que é importante, né? Não coisas interessantes. Minha ideia não seria assim, sabe, trazer para você assim um coçar do seu ego, sabe, um massagear assim do seu cérebro. Não quero isso não. Eu quero passar para você mensagens que edificam, que abençoam, que te mude, que faça você um homem de Deus transformado, abençoado, edificado, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você está vendo os sinais aí. Então vamos buscar o nosso óleo, porque quando vier a trombeta, quando chegar a trombeta chamando a noiva, ele tem que ir com óleo para o céu, porque sem óleo ela não vai subir. Então a minha vontade é que você receba muito do Senhor, receba óleo. Minha filha Ravena, Deus abençoe. O Bruno também, a minha neta Luísa, Deus abençoe todo mundo aí. Amém? Vamos ficar de pé, então vamos orar. Você que está aí na sua casa, por favor, fique de pé e vamos orar, pedindo a Deus a sua bênção. Pai Celestial, nós abençoamos agora a igreja, o seu povo, ó Deus, abençoamos também as pessoas pelas quais o Senhor colocou para que nós orássemos. Eu coloco, Deus, também agora aquele homem que está com câncer, ó Deus, que o meu irmão Elias Donizete pediu para que eu orasse. Estou orando agora por ele, Senhor, para que Tu venha curá-lo, abençoá-lo. Tu és poderoso para curar o câncer, poderoso para curar diabetes, poderoso para curar problema de coração, poderoso para curar, ó Deus, qualquer pessoa agora que está enferma. Abençoa, Pai, cada vida, abençoa cada coração. Eu abençoo agora a amada igreja, Luz para os Povos Sudoeste, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê saúde, paz e prosperidade, que Deus te dê uma vida abençoada e santa, que você seja um homem ou mulher de fé,